Oiê pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos ao meu primeiro mini spa day que eu resolvi gravar aqui pra vocês. Eu fiz aqui uma umectação no meu cabelo com pré shampoo, também fiz um dermaplane, fiz as sobrancelhas com henna nelas e finalizei aqui com skincare no final do vídeo. Bom, aqui eu estou dividindo o meu cabelo em algumas camadas, né, para que eu possa fazer a aplicação do pré-poo nele. Essa aplicação eu faço bem simples, né, num potinho eu coloco uma misturinha de óleo de coco com condicionador da Pantene da linha Equilíbrio. Não precisa ser necessariamente essa linha, eu uso qualquer outro condicionador que estiver fácil aqui para mim. Aí quando a Pantene não tava lá mais fácil, lá na frente, aí acabei utilizando ele, coloquei com um pouquinho também de óleo de coco. Como vocês podem ver, eu apliquei de tudo que é jeito, dividi o meu cabelo em grandes camadas e fui aplicando com a mão mesmo. Sei que não se deve passar creme na raiz no cabelo por conta de acabar deixando, né, a raiz dele bem oleosa, mas aqui o objetivo era justamente esse. Como eu coloquei óleo de coco justamente para poder fazer uma umectação, a minha raiz faz muito tempo que eu não faço nada no meu cabelo, né, como por exemplo, nem progressiva, nem relaxamento, como sou eu mesmo quem sempre que faço isso nele. Acabei relaxando nesses últimos tempos e não tenho feito mais isso no cabelo, né, faz mais ou menos aí uns 3, 4 meses. E aí para poder manter ele hidratado, porque ele tem crescido muito seco, a raiz tem crescido oleosa, mas o cabelo dela, né, o fio dela tem crescido muito seco. Então eu resolvi fazer aqui uma umectação com óleo de coco bem na raiz mesmo, para poder pegar bem lá do inicinho, né? E levei até o fim do cabelo também, porque ele tem estado bem ressecado ultimamente, né? Faz um tempo também que eu não faço nenhuma acidificação no meu cabelo, então acho que esses serão os próximos passos que eu farei nele. Sempre costumei fazer de tudo no meu cabelo, desde cortá-lo, pintar ele, faço as progressivas, já fiz luzes também, e eu acabo tendo mais costume de fazer essas coisas em casa mesmo do que no salão, né, de beleza em si, porque eu acho que na verdade a última vez que eu fui em algum salão de beleza foi no meu noivado em 2022, nunca tive muita vontade de vira e mexe, né, vem na telha, querer ir no salão só para poder fazer umas luzes, mas eu sempre penso, e se eu fizer, né? Porque no final das contas eu sempre faço as coisas aqui em casa, na cara e na coragem, porque eu sempre gostei, né, de mexer com isso no meu cabelo. E é aquela história, né? Se der errado, deu, tudo bem, cabelo cresce, vida que segue. Então aqui eu estou fazendo essa umectação até na ponta do meu cabelito. E é isso, né? Acho que a gente pode ver, eu tô com uma falhinha bem pequena aqui no início da cabeça, que eu acho que deve ser devido aqui a algumas ansiedades que eu tenho tido, né? Há pouco tempo eu terminei a pós-graduação e eu acho que nessa época eu cheguei a ficar bem estressada, perdi bastante cabelo, mas está voltando tudo bem, graças a Deus. E, bom, após passar todo o produto aqui no cabelo, eu lavei o meu rosto com esse sabonete facial, que é um mousse, né, de espuma da Lovely, né, de ácido hialurônico. Eu gostei bastante de usar ele, porque eu sempre acho que quando eu vou lavar o meu rosto com as minhas mãos, onde eu coloco o sabonete, né, facial nas minhas mãos e eu passo nele, eu nunca lavo ele tão bem, né? E aí depois que eu comecei a usar esse, né, sabonete facial, que ele vem com a própria espuminha, onde você só chacoalha ele e aperta ela no rosto, nossa, eu tenho sentido que tá perfeita, minha pele fica super sequinha, e como a minha pele é oleosa, sentir a pele bem seca depois de lavar o rosto é magnífico. Aqui eu passei um óleo de coco para poder preparar a minha pele para poder fazer dermaplaning, que é uma técnica com lâmina, né, para a gente poder remover os pelos finos, né, que tem no rosto e as células mortas. Eu tenho SOP, então os meus pelos eles crescem bastante aqui no meu rosto, e além desse dermaplaning, né, que eu tenho o costume de fazer pelo menos uma vez por semana, eu também faço depilação a laser. Comecei a fazer há pouco tempo depilação a laser no meu rosto. Não no rosto inteiro, mas no buço, né? E na parte do mento, né? Que é no queixo, aqui um pouquinho mais para baixo aqui no meu rosto. Faço também as minhas sobrancelhas vira e mexe com a pinça, mas dói muito as minhas sobrancelhas. Eu tenho muita sensibilidade na minha pele.
em todo o meu corpo, na verdade. Então, para poder evitar sentir essa dor quando eu vou fazer as minhas sobrancelhas, eu opto por fazer com a lâmina algumas das vezes, e aí eu sempre uso, né, junto o útil ao agradável, que é, já que eu tô fazendo aqui a depilação no meu rosto completo, eu vou aproveitar e vou passar aqui nas minhas sobrancelhas. E, gente, é maravilhoso. Eu sempre gostei muito de fazer as minhas sobrancelhas com a lâmina. Eu acho que dá super certo pra mim. E as minhas sobrancelhas crescem ali no ritmo que sempre cresceram, independente se eu faço na lâmina ou se eu faço na pinça. Depois disso, eu tirei o excesso de óleo de coco do meu rosto só com um algodãozinho simples mesmo, puro, sem nada, só para poder tirar aquele óleo de coco que acaba escorrendo aqui do meu rosto, né? E também, né, para poder tirar ali os pelos e as peles mortas que acabaram ficando ali no meu rosto. E eu parti para a rena. A rena eu faço de uma forma que eu tenho certeza que nenhuma profissional iria agradar em ver, né? Antes só de passar a rena, e eu sempre acho que eu tô com a boca muito pálida, então eu passo esse meu lip tint, né, que eu comprei há pouco tempo, mas eu sempre gostei de ficar com algum batom na minha boca, seja batom mesmo, ou algum brilho labial, ou algum lip balm mesmo, mas enfim. Vou passar aqui a rena logo em seguida nas minhas sobrancelhas. Eu tenho certeza que, como eu mesmo comentei, nenhuma profissional provaria, porque eu faço do meu jeito. Então, eu nunca fiz curso de sobrancelha, então eu tenho certeza que a forma como eu faço é extremamente errada, né? Eu também só fiz sobrancelhas com rena na minha vida uma vez, que foi antes do meu casamento, né? Na semana do meu casamento, que ficou maravilhoso, mas é aquela história. Não é que ficou muito bom, mas também não é que eu não gostaria de voltar. É que, sabe, eu não vi diferença. Ficou muito bonito, sim, mas eu sinto que ficou basicamente da mesma forma como eu gostaria que ficasse, né? E eu morro de medo de ficar com aquelas sobrancelhas extremamente marcadas, como você acaba vendo algumas mulheres, sabe? E eu vejo alguns profissionais que acabam não respeitando isso. Eu sei que não são todas, mas eu sei que existem muitas também que acabam não respeitando isso, que gostam de deixar marcado. Mas esse desenho que eu tenho aqui nas minhas sobrancelhas, eu já tenho há tanto tempo, e eu já tô tão acostumada e eu me sinto tão bem com ele, que ter aprendido a fazer essa técnica com rena fez muito bem pra mim, porque no final das contas eu acabo não precisando passar maquiagem nas minhas sobrancelhas durante o dia a dia, né? Aqui eu vi que acabei fazendo besteira nas minhas sobrancelhas do lado esquerdo, né, do rosto, mas eu fui ajeitando ali com o cotonete. Mas essa sobrancelha aí do lado direito ficou maravilhoso, ficou perfeito. E aí, conforme eu fui fazendo ali essa ajeitadinha com o cotonete, ela foi ficando igualzinha aqui do jeito como eu estava querendo. Feitas as sobrancelhas, esperei mais uns 15 minutinhos aí para poder fazer o efeito tanto da rena das sobrancelhas quanto do pré-poo. Tomei meu banho super tranquilamente, né? Passei ali a linha da Pantene que eu tinha comentado com vocês, que era equilíbrio. Saí do banho, aí meu cabelo ele tá bem mais macio do que quando ele estava antes, né? E aqui eu comecei a utilizar o Elseve, que é aquele liso por uma semana. Eu dou sempre 3 pumps na minha mão dele.
Eu senti que ele fica assim liso durante bastante tempo, por mais que eu não faça progressiva no meu cabelo. Progressiva não, perdão, chapinha no meu cabelo, mas eu como mesmo comentei. Faz tempo que eu não faço progressiva, faz mais ou menos uns 4 meses. Não, pera. Relaxamento uns 4 meses e progressiva vai fazer cerca de 1 ano que eu não faço no meu cabelo. Então, o meu cabelo ele tá cacheado, né? Como eu faço relaxamento também nele, vocês podem ver que na raiz ele tá liso, no meio ele tá cacheado e no final ele tá liso também. Então, enfim, né? Eu não sinto que ele fica 100% liso justamente por conta desse caso. E aqui eu também estou utilizando o Elseve, que é um sérum, que é bomba de massa, injeção de massa capilar. O meu cabelo ficou muito mais encorpado. Gente, que cheiro gostoso tem esse Elseve roxinho, maravilhoso. Eu também dou 3 pumps dele na minha mão. E eu tenho utilizado sempre eles dois juntos. E quando independente se eu vou fazer ou não chapinha no meu cabelo. E eu sempre tenho o costume de também, quando eu não vou fazer chapinha no cabelo, né, que é no caso desse vídeo, eu tenho o costume de usar algum olhinho de cabelo, né, um reparador de pontas, que é justamente só para poder deixar ele lá encorpado. Não é umectado, mas sentir que ele tá com o nível de óleo gostosinho do jeito como ele deve ser, sabe? Quando ele não está com chapinha. Aí quando ele está com chapinha eu só passo o óleo, o reparador de pontas nele depois que eu finalizo toda a parte, né, do cabelo, tanto o secador quanto a chapinha, e é isso. Eu sinto que meu cabelo ele fica muito gostosinho. Nossa, gente, ele fica muito macio quando eu coloco esses 3 produtos. Foi a melhor coisa assim que eu já fiz na minha vida. Foi ter comprado esses 2 produtos juntos, né, da Elseve, tanto esse roxinho quanto esse rosinha. E aí aqui eu amasso meu cabelo para ele poder só ficar um pouco mais definido, né, com a própria toalha mesmo, para poder tirar ali o excesso de água que acaba ficando nele. Aqui, todos os próximos produtos que eu for começar a usar daqui em diante é da Dermachen. Isso daqui é um secativo, né? Que é uma... Ai, esqueci o nome disso daí. Não sei se é um sérum, acho que é um sérum secativo que eu coloco sempre no meu rosto. O meu rosto, ele é muito oleoso, a minha pele por si só completa oleosa, como eu mesmo comentei, eu tenho SOP, então independente de quantas vezes eu lave o rosto durante o dia, que eu sei que você não deve ficar lavando ali constantemente, porque isso acaba gerando mais oleosidade no rosto, mas enfim, independente de quantas vezes eu lavo meu rosto no dia, ele é muito oleoso. E esse sérum secativo, eu tenho sentido a minha pele mais seca, né? Eu sinto que ele tem feito com o propósito que ele tem prometido, né, ali na própria embalagem. Então, eu adorei muito ele. O próximo produtinho que eu também vou passar da Dermachen, ele é também esse ácido hialurônico. Também é um sérum, é super leve, né? Eu estou passando um segundo produto aqui no meu rosto. Quando eu era mais nova, eu nunca tive costume de passar produtos no meu rosto, porque eu sempre senti minha pele muito pesada. E até hoje eu sinto, honestamente falando, né? Mas quando eu faço essas noites assim de skincare, quando eu inicio o meu dia também fazendo skincare, eu sinto que é tão mais leve, que é tão mais gostosinho, que a minha pele fica tão bem, né? O meu problema é só ter a continuidade de fazer essas coisas, né, no meu rosto, né? De ter esse autocuidado próprio. Assim como, por exemplo, creme corporal. Não tenho costume, mas é uma coisa que eu quero muito vir a ter conforme for o passar do tempo. Depois dele, eu passo um creme da Boticário, que foi um creme... Eu vou até pesquisar melhor para colocar aqui na legenda, né, para quem quiser ver. Esse creme é aquela história, não prometia nada, entregou tudo para mim, porque eu não tive a intenção de comprá-lo. Eu ganhei ele em
em uma das minhas compras que eu fiz de perfume. Eu amo perfumes da Boticário, desde Egeu, como Florata. E aí, numa dessas compras desses perfumes, acabou ganhando de brinde, né? Porque como eu compro muita coisa na Boticário, sempre acaba tendo um brinde ou outro ali pro meu CPF. E aí elas me deram. Eu vou colocar aqui na legenda esse creme, ele é maravilhoso. Eu sinto que ele vai super bem pra mim. E apesar de eu ter passado 3 itens, né, de pele no meu rosto, né, eu passei o sérum secativo, depois eu passei o ácido hialurônico e depois eu passei esse creme da Boticário, eu não senti o meu rosto pesado, né, cheio de coisas, cheio de creme, né, como antigamente eu tinha o costume de acabar sentindo. Eu acho que eu tenho me acostumado mais com isso. Finalizei aqui com novamente o lip tint na minha boca e um óleo de coco, não, manteiga de cacau, né? Que é um brilho de manteiga de cacau que eu tenho, que ficou maravilhoso. E assim eu finalizei no meu skincare, meu spa day, né? Meu mini spa day gravado. Aqui o vídeo deu bem poucos minutos, 16 minutos, mas chegou aí mais ou menos 1 hora só no banheiro, que é um momento aqui de descontração pra mim. Aqui como ficou a minha sobrancelhas, ficou maravilhosa, do jeitinho que eu sempre gosto. Não ficou muito marcada. Pretendo melhorar, quem sabe aí eu vou fazer um curso. E é isso, né? O meu primeiro mini spa day, meu primeiro vlog gravado aqui pra vocês. Um beijo!